Sou Márcio Chiquito, diretor-presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção aos Animais, e falo a vocês de Balsa Nova, Paraná, nesta manhã do dia 7 de setembro de 2022. Hoje, a nossa pátria, a nossa sagrada pátria, completa 200 anos de independência. Existe entre o desenvolvimento histórico do Brasil e o desenvolvimento histórico do movimento de proteção aos animais um paralelo que eu acredito pouca gente notou. Nas décadas de 1630 e 1640, surgiram os primeiros sinais de proteção jurídica aos animais conforme conhecemos hoje. Foram leis passadas pelos parlamentos locais de Massachusetts e Irlanda, banindo determinadas práticas consideradas cruéis. Nessa mesma época, o Brasil ainda era um campo de exploração, foi invadido pelos holandeses, os brasileiros reagiram e expulsaram os holandeses nas batalhas dos Guararapes. Primeiro sinal de nacionalismo brasileiro, primeira vez em que negros, brancos e índios lutavam juntos, ombro a ombro, pelos seus interesses. No começo do século XIX, Lord Erskine tentava, sem sucesso, passar legislação de proteção aos animais no parlamento britânico. Em 1808, diante da iminente invasão francesa, Dom João VI enganou Napoleão Bonaparte e fugiu para o Brasil. Aqui, ele elevou o Brasil de colônia à sede do reino e iniciou o nosso desenvolvimento nacional. Em 1822, finalmente, o coronel Richard Martin conseguiu passar legislação de proteção aos animais no parlamento britânico. A lei foi assinada pelo rei da Inglaterra no dia 21 de junho de 1822. Pouco mais de 60 dias depois, o príncipe Dom Pedro, saturado da interferência contínua das cortes portuguesas no governo do Brasil, perdeu a paciência, arrancou a braçadeira azul e branca do Reino de Portugal, sacou a espada e deu o grito de independência ou morte. Não foi o sol da liberdade raiando sem violência, porque houve guerra, que o Brasil venceu por uma combinação de força militar, astúcia e diplomacia. Em dezembro de 1822, Dom Pedro I era coroado imperador do Brasil, enquanto o coronel Richard Martin tentava abrir a primeira entidade de proteção aos animais do mundo. O coronel não teve sucesso nesse ano, conseguiu abrir a entidade, abrir a primeira associação de proteção aos animais da história no ano de 1824. Em 1895 surgia a primeira entidade de proteção aos animais do Brasil. Em 1988 vinha à luz a atual Constituição Brasileira, que, no seu artigo 225, traz medidas gerais de proteção aos animais. Ou seja, o Brasil incluiu os direitos dos animais no seu texto constitucional. Enfim, em 2003 vinha à luz esta nossa associação. Dia 1º de junho de 2003, hora zero no nosso cronômetro, nós nos reunimos aqui sob a égide do artigo 5º da Constituição e em cumprimento ao disposto no artigo 225 e fundamos esta associação invocando como patrono São Francisco de Assis. Não naquela imagem edulcorada que muitas pessoas têm dele, mas homenageando o homem de coragem que atravessou as linhas de combate no norte da África e foi a pé até o Cairo
para tentar negociar a paz com o sultão. No ano seguinte, iniciamos a construção desta sede. Levamos 17 anos. Enfim, marcamos a inauguração da sede para o dia 4 de outubro de 2021, dia de São Francisco de Assis. Só que na época nós estávamos sob as restrições da pandemia. A cerimônia teria lugar com poucas pessoas aqui e seria transmitida digitalmente. Nesse dia, contudo, houve um temporal e ao mesmo tempo as redes sociais caíram no mundo inteiro durante 6 horas. Foi preciso adiar a inauguração e finalmente a sede foi inaugurada no dia 12 de outubro, dia da padroeira e rainha do Brasil e generalíssima do Exército Brasileiro. Inaugurada a sede da associação, faltava-nos completar um trabalho, um projeto paralelo à associação e interconectado à associação, que era a construção de uma clínica veterinária. Isso fizemos no começo de 2022. Eu pretendia inaugurar a clínica veterinária no dia 8 de maio, dia da vitória. Tinha reservado para essa ocasião uma muda de figueira. Entretanto, houve um atraso na liberação de uma determinada licença e não pude inaugurar a clínica nesse dia. Entretanto, plantei a figueira ali no jardim. Nós inauguramos a clínica no dia 21 de junho de 2022, solstício de inverno, aniversário da assinatura da lei proposta pelo coronel Richard Martin. Plantamos uma limeira no jardim para comemorar. Um adendo: essas árvores que plantamos são componentes da Floresta Memorial da Força Expedicionária Brasileira. Trata-se de um projeto nosso que visa plantar em Balsa Nova 25.334 árvores, uma árvore para cada combatente da Força Expedicionária Brasileira. Muitos habitantes daqui, Balsa Nova na época era distrito de Campo Largo, foram mobilizados para a guerra, meu avô inclusive. Muitos foram lutar na Itália e Balsa Nova não tinha nenhum monumento à Força Expedicionária Brasileira. Agora tem. Enfim, inauguramos a clínica veterinária Veterwald, que é o primeiro estabelecimento do gênero em Balsa Nova. E com essa inauguração, nós nos integramos em definitivo ao que é o maior projeto voluntário de preservação ambiental do mundo, que é o Movimento Brasileiro de Proteção aos Animais. São centenas ou milhares de entidades espalhadas por todo o território do Império, em sua maioria trabalhando com cães e gatos, algumas com jegues, grandes felinos, primatas, aves, cavalos marinhos, etc. Mas todas com um objetivo mais alto: elevar a condição dos animais no Brasil. Porque nesses 200 anos, o Brasil cometeu grandes erros, é verdade. Mas muitos brasileiros estiveram na vanguarda do pensamento humano e do desenvolvimento da humanidade, como Dom Pedro II, Alberto Santos Dumont, Henrique da Rocha Lima, Padre Landel de Moura, o engenheiro Rebouças, Professor Pontes de Miranda, Gaspar Viana e muitos outros. Muitas vezes se diz que o Brasil daria exemplos desfavoráveis ao mundo. Pode ser que alguns brasileiros, deem tais exemplos desfavoráveis. Mas
muitos exemplos de alto brilho e destaque, muitas ações que são luz para o mundo, são feitas por brasileiros. Por exemplo, terremoto de Huaraz em 1970. Os pilotos de helicópteros da Força Aérea Brasileira foram socorrer os nossos irmãos peruanos. Atravessaram a Cordilheira dos Andes de helicóptero, voando acima de 5.000 metros, ou seja, acima do limite de segurança de helicópteros. E por isso ganharam o apelido de loucos brasileiros. No ano passado, a Força Aérea Brasileira levou oxigênio líquido do Sudeste para Manaus no auge da crise do Covid nessa cidade. Ninguém transporta oxigênio líquido em aviões devido ao perigo que essa carga representa. Mas a Força Aérea o fez e salvou muitas vidas. Algumas pessoas dizem que o Brasil seria um campeão da devastação ambiental. Há devastação ambiental no Brasil, sim. Mas o Brasil escreveu páginas ilustres, páginas imortais na defesa do meio ambiente. Por exemplo, a luta contra a caça às baleias. Luta essa aberta pelo almirante Ibsen Câmara e fechada vitoriosamente pelo deputado Gastone Rigg em 1987. Desde então, é proibido caçar baleias nas águas do Império. E o Brasil é a vanguarda de um movimento para declarar o Atlântico Sul como santuário de baleias. Uma reunião com esse propósito ocorreu em Florianópolis em 2018, mas fracassou devido à pressão de potências estrangeiras. Fato esse que nos levou a olhar muito mais favoravelmente para o projeto da construção do submarino Álvaro Alberto, que começa a se revelar como essencial para a defesa da soberania brasileira. Enfim, nesses 200 anos, o Brasil se mostrou um país pacifista e pacificador. Pacifista não no sentido deturpado que é dado a essa palavra na atualidade, mas pacifista segundo o credo do Barão de Tournelle de Constant. Acima da escravidão, a guerra. Acima da guerra, a arbitragem. Acima da arbitragem, a conciliação. Na guerra, o Brasil já mostrou o que sabe fazer. O pessoal da FEB mostrou em Monte Castelo, os brasileiros poloneses mostraram em Monte Cassino. No campo da arbitragem, o Barão do Rio Branco mostrou o que o Brasil sabe fazer. No campo da conciliação, o presidente Juscelino Kubitschek mostrou o que o Brasil sabe fazer. Enfim, nesses 200 anos, o Brasil se revelou uma democracia. Imperfeita é verdade, mas uma democracia. Mas isso não basta. O Brasil ainda deve assumir o seu papel no mundo, o seu papel de novo defensor da civilização ocidental. E nós, do Movimento Brasileiro de Proteção aos Animais, estamos na vanguarda da busca por esse objetivo. Porque democracia tem 3 definições. A primeira, dada por Aristóteles, governo do povo pelo povo. A segunda, dada pelo presidente Abraham Lincoln, governo do povo pelo povo para o povo. E a terceira, dada pelo Mahatma Gandhi. Democracia é o regime em que todos, dos mais fortes aos mais fracos, têm os mesmos direitos e oportunidades.
feliz 7 de setembro a todos. Vida longa ao nosso sagrado Brasil.